E como foi bonito todo aquele caminho feito, as pessoas que prepararam os tapetes, organizaram tudo com tanto amor, com tanto carinho. Depois a procissão, a missa que tivemos pela manhã, estava lotada. Esta igreja hoje também está lotada. Provavelmente a Santa Luzia também está lotada. E em tudo isso eu vejo a beleza de ser católico. E uma coisa que eu percebi hoje, ao ouvir a sequência que foi cantada, este canto que o Lindotti cantou há pouco, que se chama Sequência, é que uma frase que eu nunca tinha prestado atenção. Há quantos anos eu participo da celebração de Corpus Christi, mas hoje essa frase me tocou de uma forma diferente, dizendo que nós somos escolhidos para receber o corpo de Jesus. E nem sempre a gente entende o que é ser escolhido. Significa que de tantas pessoas, eu, você, fomos escolhidos para poder comungar Jesus. Ele escolheu a mim e a você para sermos morada dele, para ser a casa dele. E esse é um mistério grandioso. Ser católico não é só a escolha de uma religião. Ser católico não é só a escolha de uma profissão de fé. Eu preciso ter uma religião na minha vida. Não acho que eu vou ser católico. Não. Eu preciso de Deus na minha vida, acho que eu vou ser católico. Não, ser católico não é apenas uma escolha pessoal nossa. Ser católico é uma vocação, é um chamado, uma escolha de Deus. E se você, meu irmão, é católico, é porque você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Ele. Para que escolhido? Escolhido para ser batizado, escolhido para poder receber a absolvição, escolhido para poder viver os sacramentos de uma forma geral, mas um sacramento de maneira especial, a Eucaristia. Porque na verdade, Jesus naquela época ele andava com as multidões. Quando ele celebrou a última ceia, ele poderia ter celebrado para a multidão, não é verdade? Ele poderia ter feito a última ceia, sei lá, no domingo de Ramos, juntado toda uma multidão, feito uma festa, e agora vamos. Foi assim que Jesus fez? Não. Ele chamou quem? Os 12. Ou seja, aqueles que ele escolheu. Ele escolheu a dedo esses 12, para que ele pudesse apresentar o seu próprio corpo e o seu próprio sangue a eles. E é muito interessante porque no evangelho de hoje Jesus fala à multidão dos judeus. Ele estava no meio de uma multidão e ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E o meu corpo é uma verdadeira comida, e o meu sangue é uma verdadeira bebida. Meu irmão, aqui não existe brecha para interpretação. Não existe brecha para eu interpretar este texto. Mas eu acho que não foi bem isso que Jesus quis dizer. Não, Ele mesmo disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu sou o pão vivo descido do céu. Ele faz afirmações de forma categórica. E Ele diz: o meu corpo é uma verdadeira comida, e o meu sangue é uma verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo, e quem come deste pão viverá eternamente. Jesus, ele apresenta ali para a multidão que ele é o pão vivo, mas na última ceia ele está apenas com os 12. Ele está com os 12, e ali Jesus escolheu aqueles 12 para que eles pudessem, em primeiro lugar, comer o seu corpo e o seu sangue ali, na única missa que a história já teve. E aqui é muito interessante entender,
porque na história nós não temos várias missas, nós não temos várias celebrações da Santa Missa, não. Na história nós tivemos apenas uma missa, que foi celebrada em 3 dias, na morte, ou melhor, na última ceia, na morte e na ressurreição de Jesus. Na história nós temos apenas uma única missa, e Padre, mas então as outras missas que vieram depois, o que elas são? Elas são o eco da primeira, um eco no tempo. O que é um eco? Essa igreja tem bastante eco, olha só. Oi, perceberam um eco? É a minha voz, é a mesma voz, mas ela ecoa. À medida que eu falo mais alto, tem mais eco. A minha voz, ela ecoa, é a mesma voz, não é uma voz diferente, é a mesma, mas ela ecoa no tempo. A missa é assim. Nós tivemos apenas uma única missa na história, e esta única missa, ela ecoou no tempo. E cada vez que nós estamos reunidos em comunidade para repetir as palavras de Jesus, neste momento nós entramos no mistério. Nós não repetimos o mistério, nós entramos nele. É como se nós voltássemos no tempo e estivéssemos lá com Jesus, naquele dia, na última ceia. Na primeira e última missa que Jesus celebrou. Uma única missa que ecoou no tempo. Porque Deus, Ele está fora do tempo. Deus não está dentro do tempo. Nós estamos dentro do tempo. Nós temos passado, presente e futuro. Deus não tem presente, passado e futuro. Deus tem a eternidade, Ele está fora do tempo, Ele é eterno. E é por isso que no sentido espiritual, nós vivemos uma única missa, não temos outra. E toda vez que eu estou aqui diante do altar, ouvindo o Padre repetir as palavras de Jesus, naquele momento, ali se faz presente o corpo e o sangue de Jesus. E você é escolhido, meu irmão, para participar deste mistério. Escolhido. Um dia Deus tocou no teu coração para que você pudesse ser escolhido. Talvez alguns já nasceram em berço católico e foram escolhidos ao nascer num berço católico, vivendo a Eucaristia desde criança, na catequese e tudo mais. Outros vieram depois por um chamado, por um processo de conversão, por um estudo, por alguma realidade que viveu e decidiram se tornar católicos. Mas indiferente dessa nossa decisão de permanecer como católicos ou de nos tornarmos católicos, como eu disse, não é uma mera decisão minha, é um chamado. Quantas pessoas eu encontrei que vieram às vezes de outras realidades de fé e ao adentrar na igreja católica, e não foi nenhuma nem duas pessoas, foram muitas pessoas que já me testemunharam isso. E a pessoa chegar na igreja católica e falar assim: eu encontrei o meu lugar. Porque quando nós somos chamados a algo, e a gente chega neste lugar onde a gente é chamado, é como se completasse algo dentro do nosso coração. É como se fosse um quebra-cabeça que se coloca no lugar. Eu encontrei o meu lugar. Este é o meu lugar, aqui é o meu lugar. De tal forma e de tal maneira que nós podemos só agradecer a Deus e louvar a Deus pela beleza que é poder receber Ele no corpo, no seu corpo e no seu sangue em nós, e fazer morada em nós. Ele quis fazer morada em nós. Nós somos indignos, somos falhos, pecadores. Nós somos assim. Não há uma pessoa digna nesta terra de receber Jesus, mas mesmo assim Ele quis se dar a nós, mesmo assim Ele quis fazer morada em nós. Ele mereceria um palácio para morar,
mas escolheu nós, pobres moradas indignas que somos. Mas é uma escolha dele, ele nos chamou, e agora ao receber Jesus em cada missa, em cada Eucaristia, eu sou chamado a viver este mistério. Por isso, meu irmão, nós não podemos comungar Jesus de qualquer jeito, por isso que nós não podemos vir para a fila da comunhão de qualquer jeito, como se eu estivesse recebendo um pãozinho qualquer. Não, não é um pãozinho qualquer, é Jesus. Quando ele disse fazer isso em memória de mim, Jesus não estava dando uma lembrancinha para nós. Já viu quando a gente vai para Aparecida, né? Compra umas lembrancinhas para aquelas pessoas que a gente gosta. Fui em Aparecida, lembrei-me de você, né? Aquelas fitinhas. Tá bom, é legal, gostoso, bacana. Mas o que Jesus deu para nós não foi uma lembrancinha dele. Não. O que Jesus deixou para nós foi a sua própria carne e o seu próprio sangue. Por isso que eu não entendo quando as pessoas ficam adiando o seu encontro com Jesus. Por isso que eu não entendo quando alguém simplesmente não quer se aproximar de Jesus. Tem tudo, tem os sacramentos, tem a possibilidade, mas não quer. Alguém que não entendeu ainda a importância daquilo que nós celebramos e vivemos em cada missa, em cada celebração, em cada domingo, em cada dia que a gente se reúne como comunidade. Ali nós vivemos o mistério de Jesus, o mesmo Jesus, com aparência diferente. A aparência é diferente, mas a substância, a essência é a mesma. Por isso que na igreja nós chamamos de transubstanciação, significa a substância muda, mas a aparência permanece, é gosto de pão, é jeito de pão, mas a substância é Jesus. Por que nós sabemos disso? Porque Ele mesmo disse, porque Ele falou. Eu sou o pão vivo descido do céu, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e comprovado na igreja por tantos milagres eucarísticos que a igreja já vivenciou. Quero falar do milagre, existem vários milagres, muitos milagres da Eucaristia, mas eu quero falar do milagre de Corpus Christi, onde surgiu a festa de Corpus Christi. Certa vez, Santa Juliana, ela escreveu uma carta para o Papa Urbano IV, Papa da época, e lá, ao escrever a carta, ela dizia assim: olha, Jesus apareceu para mim e disse que Ele gostaria de ter uma festa litúrgica em honra à Santa Eucaristia. O Papa viu aquilo, mas acabou não dando tanta atenção. Afinal de contas, ele poderia receber tantas e tantas cartas e tantas solicitações, não? Então ele acabou não dando tanta atenção. Passou-se o tempo. Certa vez, um padre, numa cidadezinha chamada Bolsena, na Itália, um padre estava celebrando a missa, e quando ele levantou o corpo de Jesus, aquela hóstia começou a sangrar, e não era só uma gotinha de sangue não, o sangue escorria pelas suas mãos, o sangue encharcou ali os paramentos litúrgicos, molhou os paramentos, o corporal, enfim, os tecidos litúrgicos que nós utilizamos, encheu de sangue. O padre, sem saber o que fazer com aquele milagre, ele sabia que o Papa estava numa cidade vizinha, chamada Orvieto. Papa Urbano IV estava ali visitando aquela cidade, e ele sabia disso. Então, depois deste grande mistério, o padre, ele pega aquela hóstia ensanguentada, e ele decide levar para o Papa. E à medida que aquele padre vai andando, as pessoas vão se juntando, as pessoas que estavam na missa vão junto, e outras pessoas vão se juntando, e eles vão de uma cidade a outra,
caminhando, levando aquela hóstia ensanguentada até o Papa, para que o Papa pudesse comprovar e ver aquele milagre ali. Naquele dia o Papa entendeu, e então ele decidiu instituir a festa de Corpus Christi, em que nós sairíamos nas ruas e praças, para poder adorar Jesus publicamente, a exemplo daquele primeiro dia, em Bolsena. Os anos foram passando, e as pessoas queriam então agradecer a Jesus, de uma forma simbólica, singela. Então começou-se a tradição de enfeitar os tapetes. Não é uma obrigação da igreja fazer os tapetes, mas começou-se essa tradição a partir da procissão, e começaram a fazer os tapetes, né? E hoje nós temos esses tapetes lindos que são feitos de trabalho artesanal. Se você não veio na procissão, né, acompanhe, né, a rede social da paróquia. Lá vai ter alguns vídeos que você vai poder contemplar os tapetes feitos pela comunidade. Algo lindo, simples. E alguém vai dizer assim: mas padre, tudo isso é tão passageiro, para que fazer esses tapetes, né? O povo trabalha tanto e depois em 1 hora já se desfaz. Quando a gente oferta uma rosa para alguém, a gente sabe que esta rosa, depois de 2, 3 dias, ela irá murchar, e depois de alguns outros dias ela vai secar. Mas mesmo assim a gente oferece a rosa, e a gente procura oferecer a rosa mais bonita. Por quê? Porque o que importa é o gesto, não a rosa. O que importa é o que aquele gesto simboliza, de oferecer uma rosa linda para alguém. O tapete é a mesma coisa. O importante não é o tapete em si, mas é o gesto. Ali cada pessoa colocou o seu carinho, colocou o seu respeito, colocou o seu amor a Jesus, porque ele sabia: neste tapete que eu estou fazendo, Jesus irá passar. É belíssimo. Tem também o milagre de Lanciano, mas como o nosso tempo é curto, porque temos mais coisas na missa hoje, eu não vou contar. Tem o milagre na cidade de Cássia, também milagre eucarístico. Depois você pesquisa o milagre de Lanciano, é um milagre comprovado pela ciência, realizado há 1000 anos atrás. Um padre que não acreditava na Eucaristia, e que Jesus, né, se transformou ali na frente dele em carne, em 5 coágulos de sangue. Tivemos um milagre eucarístico aqui no Brasil, em que uma pessoa ressuscitou, e foi isso, eu estou usando a palavra correta, após receber, né, o corpo e o sangue de Jesus. Inclusive é um milagre relacionado à Beata Helena Guerra. Depois vocês pesquisem lá, milagres relacionados à Beata Helena Guerra, você vai ver a história. Isso foi há uns 5 anos atrás, é pouquinho tempo agora, recente. Ou seja, e na história nós temos tantos e tantos e tantos outros milagres da Eucaristia. Jesus está presente na Eucaristia, e nós o reverenciamos e o adoramos. Hoje também, eu dizia no início, vamos rezar pelos nossos projetos e sonhos. Hoje queremos pedir que a Nossa Senhora desate os nós dos nossos projetos, dos nossos sonhos, nossos planejamentos. Às vezes a gente faz projetos e sonhos sem a presença de Deus, na expectativa que dê certo. Provavelmente vai dar errado. Se eu não fizer os meus projetos e sonhos em oração, meu irmão, vai dar errado. Às vezes a gente até tem boas ideias, mas se essas boas ideias não forem em oração, vai dar errado. É a experiência de São José, não foi? Lembra de São José? Ele teve uma boa ideia quando descobriu que Maria estava grávida. Vou abandonar Maria, era uma boa ideia na cabeça dele. Abandonar Maria, deixar Maria viver a vida dela, ele ia viver a vida dele. Esta era a ideia de São José.
porque se ele dissesse que o filho não era dele, ela iria ser apedrejada. Então, para que ela não fosse apedrejada, ele falou: eu vou abandonar Maria e vou ficar como ruim na história. É ótima essa resolução. Parecia uma boa ideia, mas não era a vontade de Deus. Às vezes nós temos projetos que são uma boa ideia, mas não é vontade de Deus. Por isso que nós precisamos rezar os nossos projetos e sonhos, projetos de trabalho, projetos de investimento, projetos familiares. Às vezes a pessoa fala assim: não, acho que eu vou comprar um carro agora. Ok, bacana, não tem problema comprar o carro, mas é vontade de Deus nesse momento comprar um carro? Ou será que é vontade de Deus aquele carro, que é mais caro, que é mais complicado, que é mais não sei o quê? Será que a gente não tem que fazer uma escolha melhor? A mesma coisa quando vamos mudar de trabalho. Às vezes aparece uma proposta lá maravilhosa da pessoa ganhar mais e não sei o que lá e tal, e a pessoa fala: nossa, agora sim eu vou poder ganhar mais. Só que a pessoa não reza antes, ela não fez os seus projetos pessoais com Deus. E aí ela entra naquele emprego e de repente começa a dar tudo errado na vida dela, porque não rezou. Parecia uma boa coisa, parecia uma boa ideia, mas a pessoa não rezou o seu projeto e o seu sonho. Há também o rabinho do inimigo de Deus nos nossos projetos, que às vezes o projeto é até de Deus, mas aí ele quer colocar o rabinho dele, para fazer a gente desanimar, para fazer a gente desistir. O projeto, por exemplo, de ser uma família de Deus, isso é um projeto de Deus, ser uma família de Deus, olha que lindo. Mas o que vai acontecendo? O diabo vai colocando o seu rabinho na nossa vida, e aí a gente não consegue viver este projeto, porque às vezes a gente não reza os projetos. O projeto pode ser até de Deus, mas nós temos que rezar. O projeto pode ser até uma boa ideia, mas nós temos que rezar. Não basta ser uma boa ideia, eu tenho que fazer em oração. Às vezes as pessoas apresentam aqui na paróquia boas ideias e falam assim: padre, olha, eu acho que a gente tem que fazer isso. Ideias boas, as pessoas vêm, chegam e apresentam: padre, eu acho que na paróquia a gente tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e tem que fazer não sei o que lá. E quantas vezes, diante de projetos muito bons, eu fui rezar e não senti paz no meu coração. Parecia uma ideia tão boa, uma ideia tão fantástica, tão maravilhosa, mas quando eu me coloquei em oração, rezando, não é o momento ainda não é a oportunidade, ainda não é o momento. E aí depois de um tempo, aí Deus fala: não, agora é o momento. E aí a coisa vai e acontece. E é assim os projetos de Deus. Nós temos que rezar os nossos projetos. Vou dar o exemplo da Santa Cruz. Há 5 anos, a comunidade de Santa Cruz queria construir a igreja da Santa Cruz. E todas as vezes que alguém vinha me apresentar: padre, nós temos que fazer a igreja Santa Cruz, eu até mexi com o projeto, até organizei, até comecei a mexer algumas coisas, mas quando eu ia rezar para a igreja Santa Cruz, vinha no meu coração: não é o momento, não é o momento. E aí eu esperava, passava mais um ano, ainda não é o momento. E aí eu esperava, passava mais um tempo, ainda não é o momento. E aí eu esperava. E claro, nesse meio tempo a gente foi fazendo outras coisas que eram necessárias na paróquia: a reforma da Santa Luzia, o centro catequético. Mas aí chegou um momento que Deus falou no meu coração assim: agora é o momento, vamos fazer a igreja Santa Cruz. E eu falei para Deus assim: ok, mas agora não tem dinheiro. E aí Deus falou no meu coração assim: você entra com a fé e eu entro com a providência.
Tá bom, Senhor. E mais uma vez nós começamos um projeto sem o dinheiro para acabar, né? E a cada mês, né? E o pessoal que trabalha na secretaria, que trabalha na administração da paróquia sabe, a cada mês é uma surpresa, porque de repente vem uma doação, de repente vem uma coisa, de repente, e aí a gente consegue pagar a parcela, porque os carnezinhos não estão fechando a parcela. Por isso que a gente está falando dos carnezinhos tal, da Santa Cruz, é porque não está fechando a parcela. Mas a cada mês Deus mostra a sua providência. E é assim, meus irmãos, que a graça de Deus vai acontecendo. Quando o projeto é dele, Ele vai cuidando. Claro, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas quando o projeto é dele, Ele vai nos amparando. Por isso que os nossos projetos a gente tem que fazer em oração. Por mais que seja uma boa ideia construir uma igreja, não era naquele momento. Os projetos de Deus nós temos que rezar. Uma vez, rei Davi também queria construir um templo para Deus. E ele disse: eu vou construir um templo para Deus, um templo majestoso. E Deus disse: essa é uma boa ideia, mas eu não quero que você faça um templo para mim. Eu quero que o seu filho faça, mas você não vai fazer. Está na Bíblia inclusive isso. Segundo Samuel. E aí depois de um tempo, quem construiu o templo? Salomão, filho de Davi. Tanto que a gente chama de o templo de Salomão. Porque daí chegou o tempo do projeto de Deus. Por isso que nós precisamos rezar os projetos de Deus. Porque às vezes o projeto de Deus não é no nosso tempo. Às vezes o projeto de Deus não é a nossa maneira. Não é do nosso jeitinho, como a gente pensa, como a gente arquitetou, não. Tanto que tem uma frase que eu gosto muito. Um salmo diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Vou repetir. Muitos são os planos do coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Aí eu traduzi um pouquinho esse trecho, e na minha tradução ficou assim: o homem faz planos e Deus ri. A minha tradução é assim: o homem faz planos e Deus ri. Porque às vezes se os nossos projetos não forem alinhados com o projeto de Deus, Ele vai ficar dando risada lá no céu. Vai ficar rindo de nós. Olha só, o Padre Alisson fez mais um projeto. O homem faz planos e Deus ri. Os meus planos e os meus projetos têm que ser planos e projetos em Deus. E como que a gente sabe? Porque Deus vai confirmando. Deus vai confirmando o processo. A gente vai rezando e Deus vai confirmando o processo. Vem os frutos, vem a confirmação de Deus, e a coisa vai acontecendo. Às vezes tem tribulação, como eu disse, porque o diabinho quer colocar o seu rabinho. Às vezes tem complicação, às vezes tem cruz, às vezes tem tempestade, porque não é porque é o projeto de Deus que vai correr tudo como se fosse um mar de rosas sem espinhos, não. Mesmo que seja o projeto de Deus, às vezes tem cruzes, às vezes tem dificuldades, às vezes tem lutas. Mas eu não preciso perder uma noite de sono, porque eu sei que Deus está cuidando de tudo. Gente, se tem uma coisa que eu faço bem é dormir. Uma vez alguém me falou assim: padre, você tem tanta coisa na sua cabeça, tem tanto problema, tanta coisa para resolver, como que você dorme bem? Porque eu entrego tudo na mão de Deus. Eu não preciso ficar a noite acordada pensando nos meus problemas, porque eu sei que Deus está cuidando de tudo, porque os meus projetos são dele. Eu não preciso perder minhas noites de sono,
Eu não preciso ficar preocupado, será que no mês que vem vai ter dinheiro para pagar a parcela da Santa Cruz? Não fico. O projeto é dele, eu estou ajudando, estou fazendo a minha parte, mas o projeto é dele. Eu não preciso perder sono. Às vezes vem uma tribulaçãozinha ou outra, às vezes vem, mas eu não preciso perder o sono. Eu preciso continuar firme na graça dele, perseverando, seguindo aquilo que ele mesmo nos falou. Meus irmãos, este é o mistério da nossa fé. Por isso, entregue os teus projetos, entregue os seus sonhos, as suas metas ao Senhor. A gente tem que organizar da seguinte forma: projetos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Geralmente os a longo prazo são os maiores, e os a curto e médio prazo são aqueles para chegar nos projetos maiores. E aí a gente vai vivendo, vai seguindo em frente, sem medo, porque sabe que Deus está cuidando de tudo. Tinha uma música antiga, nós não vamos cantar, mas tinha uma música antiga que dizia assim: eu posso descansar seguro, porque eu sei que Deus está cuidando de tudo. Eu sei que Deus está cuidando de tudo, então posso descansar seguro. Essa, meus irmãos, é a nossa fé. E uma outra coisa que eu quero ainda falar, ainda sobre a Eucaristia. Meu irmão, não tenha medo de visitar Jesus na Eucaristia, visitar Jesus no sacrário. Às vezes o sacrário que permanece horas, sem uma visita. Na quinta-feira de adoração, às vezes tem horas que não tem ninguém lá adorando Jesus. As pessoas até vêm para se confessar, porque temos a confissão que nós atendemos. A pessoa vem para a confissão, aí já vai embora. Não tira um momentinho para adorar Jesus, não tira um momentinho para estar com Jesus. Jesus na nossa cidade na quinta-feira está exposto o dia inteiro, de manhã aqui na Santa Terezinha, na Santa Luzia, à tarde na Paróquia Sagrada Família. Tem as oportunidades, mas não, a gente tem outros afazeres, né? A gente tem outras coisas importantes, e aí a gente esquece de visitar Jesus. Precisamos redescobrir a importância de visitar Jesus. Quando nós estamos passando na frente da igreja ou perto da igreja, a gente tem que aprender a visitar Jesus. A capelinha aqui fica aberta todos os dias, num horário comercial. Visita Jesus, dá uma corridinha, 5 minutinhos, de tal forma que a gente possa olhar para Jesus. Esses dias uma pessoa me contava um testemunho, eu achei tão bonito o testemunho. Um homem, a gente conversou por WhatsApp para ver umas outras coisas da paróquia, sobre serviços, prestação de serviço, e aí do nada ele me contou o testemunho dele, da vida dele. Achei tão forte. Ele diz assim: padre, eu vou todos os dias antes do meu trabalho na capelinha da Santa Terezinha para visitar Jesus. Então eu venho na capelinha, faço a minha oração, e aí depois eu vou para o meu trabalho. Até aí tudo bem. Mas o que me surpreendeu foi a história que veio depois. E ele disse assim: eu preciso lhe contar, padre, porque eu fiz um caminho para isso. Antes de viver essa experiência, eu era pastor evangélico, que tinha até programa de TV, participava desses programas de TV das igrejas evangélicas. E aí ele fez um caminho de uma conversão real. Isso já faz alguns anos que ele se converteu, e hoje ele mora aqui em Mutum, e todos os dias antes de ir para o trabalho ele vem visitar Jesus na Eucaristia.
Olha a beleza disso tudo. Que a gente possa aprender a encontrar-nos mais com Jesus e deixar Ele fazer morada em nós, em cada vez que comungamos, em cada vez que vemos a missa. Não vamos mais ficar adiando a nossa comunhão. Há pessoas que às vezes estão vivendo numa situação irregular, podem regularizar, podem casar, mas não querem, ficam adiando. E à medida que vai adiando o seu encontro com Jesus. Jesus já te escolheu para fazer morada em você, mas a gente fica adiando o nosso encontro com Ele. E se você não recebe Jesus na Eucaristia, faça sua comunhão espiritual. Se você não recebe Jesus na Eucaristia, hoje na adoração, olhe para Jesus, reze, toque em Jesus se você quiser, e saiba que esse Jesus que daqui a pouco instante estará conosco, é o mesmo Jesus de 2000 anos atrás. O mesmo. A forma é outra, mas é o mesmo. Fechemos nossos olhos um instante, nos coloquemos em oração. E se você quiser, repita comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Eu creio que Tu és o pão vivo descido do céu. Eu creio no vinho da salvação, Teu sangue derramado por nós. Eu creio em Ti, Jesus. E te peço, por intercessão de Nossa Senhora, desatadora dos nós, eu te peço, Jesus, que eu possa te amar cada vez mais na Eucaristia, e que os meus projetos e sonhos sejam cuidados e abençoados por Ti, desde que seja da Tua vontade. Realiza, Senhor, Teus planos em mim. Realiza, Senhor, Teus projetos na minha vida, na minha casa e na minha família. Amém.